pessoal, bem-vindos novamente aqui ao canal. Hoje aqui, ó, num cenário diferente. Eu tirei recesso esses últimos dias de férias do meu filho mas mesmo assim tô aqui, ó, comprometido com vocês para fazer mais um vídeo. E hoje eu trouxe um assunto que eu acho bem legal. Como fazer o nosso cão e o nosso gato mais feliz? O que existe energeticamente que nos ligam com os nossos animais? Isso aí tem muito assunto que eu quero contar aqui pra vocês. Mas antes de dar continuidade, eu quero que vocês aí, ó, quem é novo por aqui no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de me seguir nas redes sociais. Eu sou Viviane Garrido. Vocês podem colocar lá médica veterinária Viviane Garrido, que vocês vão me encontrar. E deixe seus comentários e caso goste aí do vídeo, né, seu like aí no final, que é muito importante aqui pro meu canal. E não deixem também de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos, ok? Então vamos iniciar o assunto, né, que eu coloquei aqui. A gente fala assim, quais são o que é importante para tornar, vamos começar pelo cão. O que é importante para tornar nosso cão feliz? Alimentação? Sim, óbvio, o animal bem nutrido, ele vai conseguir com certeza ser mais feliz, ele precisa de energia. Eu sou veterinária, sou totalmente adepta à alimentação natural, porque eu sou formada em medicina chinesa. Então a gente sabe que os alimentos, quando não são muito processados, eles não têm somente a nutrição, eles também têm o Qi, né, que a gente fala que é energia vital. Então o animal que tem alimentação natural, ele não recebe somente um alimento, ele recebe o Qi dos alimentos, energeticamente falando. Então, alimentação, água fresca, limpa, né, é o ideal para todo, isso tanto para cães como para gatos, em abundância, né, se o teu cão, você vai ter que testar, muitas vezes ele prefere a temperatura ambiente, às vezes eles vão preferir um pouco mais gelada, cada animal tem a sua individualidade. Gatos precisam de vários potinhos, às vezes, pela casa. O potinho tem que estar quase que transbordando de água, porque a língua deles são menores, e aí ele vai conseguir ingerir mais água com uma lambida única, né? Então a gente precisa deixar sempre aquela água limpa, fresquinha, bem transbordando. O ideal até sabe, esses potes transparentes, porque gato às vezes não gosta de nada refletindo, e tem plásticos que às vezes deixam cheiro. Gatos são um pouquinho mais diferentes que cães e eles já são mais seletivos, dependendo do cheiro eles não vão lá. Então potes de vidro, né, transparentes, vão ser muito mais fáceis de higienização e vão evitar que ele rejeite a água por algum outro motivo. Passeio, eu já canso de falar o tempo todo aqui. Cães precisam passear, cães precisam arejar a cabeça também. Não é simplesmente, mas doutor, eu tenho um quintal enorme, a minha casa é grande, mas é diferente, ele já conhece, ele já investigou cada cantinho da sua casa, ele tem todos os odores, todos os cantinhos, ele já está presente ali, ele já está no DNA dele. Ele precisa de desafios, de novos estímulos. Então é muito importante durante o passeio ele farejar. O cão necessita farejar, necessita descobrir outros cheiros e outros desafios. Então é muito importante para ele passear. O gato, você precisa, o gato é caçador, né? Então ele precisa ter em casa vários desafios. Desafios às vezes de pular, desafios de encontrar alguma coisa, desafios de caçar algo. Existem milhares de brinquedos hoje no mercado pet que você pode colocar de desafio, petiscos que às vezes vão estar dentro de um brinquedo que vão estimulá-los, luz, aquelas luzinhas que a gente coloca de projetor, né, brincando na parede para ele pegar. Então o gato ele precisa caçar, ele é caçador, então é isso que a gente tem que estimular. Isso é importante, é exercício físico, vai também fazer com que eles desestressem. Outra coisa importante para os cães é a socialização. Cão, eu já fiz aqui uma live falando sobre o excesso de cuidados, né? Muita humanização dos animais, e tem cães aí perdendo o hábito, perdendo a sua identidade,
perdendo o hábito de ser cachorro, né? E muitas vezes isso eles entram em crise, entrando muitas vezes em processos de ansiedade, de falta de demasiado sono, dependência, e vai levar a problemas tanto de saúde, problemas às vezes de lambedura, mutilação, latir em excesso, por crise de ansiedade e às vezes até agressividade. Então assim, essas coisas são importantes. Outras coisas que vocês são sempre donos de cachorro vão estar presentes, né? Vão sempre perguntar ao veterinário sobre banho, cuidados com unha, cuidados com o ouvido. Isso todo mundo fala, banhos em excesso, a gente já sabe que não é adequado. Gatos precisam menos de banho ainda, muitas vezes o gato eu preconizo escovação. E isso tudo são coisas importantes. Mas assim, eu como veterinária sempre tive dúvidas, porque era muito comum no consultório acontecer isso, e alguns veterinários vão estar concordando comigo. Chegava um animalzinho, doutora, ele está vomitando. Aí a gente vai pelos diagnósticos, pelos exames, muitas vezes identifica que aquele animal sofre de gastrite. Ai meu Deus, ele tem gastrite igual a mim. Aí daqui a pouco a gente vai no consultório, poxa doutora, eu tô com uma dor no joelho direito e meu cachorro tá mancando do joelho direito. Ele é filho de pai mesmo, é igual o pai. Casos muitas vezes de animais que têm problemas cardíacos e os donos também têm na família problemas cardíacos. Problemas renais que se repetem muitas vezes com aquela pessoa que ele também tinha mais contato. E isso veio me aguçando a curiosidade. E hoje a gente não vê simplesmente assim as coisas muito fechadas. Para trazer o meu cachorro feliz tem que ter exercício, tem que ter o lazer, tem que ter comida boa, tem que ter água boa, tem que ter dedicação e carinho, óbvio, tem que ter adestramento em alguns casos, porque são igual crianças, né, que necessitam de regras, tem que ter dedicação. É o que eu falo, esse cachorro não é igual um brinquedo que você vai comprar para o seu filho, que ele pode enjoar. É um compromisso familiar muito grande e ele precisa de dedicação. E aí você também acaba muitas vezes tendo que se preocupar com uma outra coisa, com energia. Então o que eu quero trazer nesse vídeo é esse outro lado, falar um pouco de energia. A gente já sabe, né, muitos vídeos pela internet falam o quanto os cães e principalmente muitas vezes os gatos têm poder de cura. Hoje nós vemos cães terapeutas, cães que visitam hospitais. Eu muitas vezes, por exemplo, é muito engraçado isso com os felinos, né? Os felinos, a gente chega na casa de um tutor, o felino para tratar, por exemplo, o cachorro, o felino se afasta, mas fica ali de olho em você, ó. Tá sempre de olho em você. Mas um momento ou outro, daqui a pouco, você chegou um pouco triste, chegou com a energia um pouco baixa, você está naquele dia muito estressada. Eu tive, por exemplo, muitos problemas pessoais e do nada aquele gato chega perto de mim e vem fazer carinho. E ele nunca havia chegado. E esse comportamento, muitos estudos energéticos que já estão falando, né, ligados muitas vezes à física quântica, tem até alguns falando da espiritualidade, né, para quem acredita nessa parte, sobre a parte até espiritualizada. Mas eu estou querendo dizer assim, a parte da física quântica, de campo magnético. Vamos falar um pouco cientificamente sobre isso, né? Porque sabe-se pela física quântica que a gente vive e nós recebemos tanto energias positivas e negativas dos ambientes. E isso desenvolve um campo magnético, né? Muitos coaches, quantas pessoas estão falando aí, isso está mais do que falado pela internet, quanto é importante os pensamentos positivos, né? A gente pensar que vai conseguir, nunca tirar os bloqueios da nossa vida, né? E eu comecei
a entender através do estudo da física quântica o que acontece com os animais. Entender que eles vivem no nosso campo magnético e eles muitas vezes funcionam como esponjas energéticas. Então, quantos gatos, né, chegam quando você está ruim para poder tirar. E o gato ele tem muita facilidade de cura. Cavalos curam. Cães também. Cães têm um pouco mais de dificuldade de retirar, né? De pegar a energia e retirar a energia, e muitas vezes eles acumulam. E pelo fato do cão, né, e gatos também cada vez mais estar sempre, né, muito íntimos dos nossos apartamentos, nossas casas, eles, e dependendo da rotina que a gente dá para esses animais, se eles não conseguirem dissipar essa energia, eles acabam ficando doentes. Então, por isso que a gente vê famílias com problemas renais e os animais desenvolvendo problemas renais. Famílias com problemas de artrose e os animais desenvolvendo também problemas de artrose. E isso é a física quântica, o magnetismo da polaridade celular que nos nossos corpos influenciam também nos nossos animais. E muitas vezes eles acabam, pelo convívio com a gente, a absorver isso também. Então, uma dica que eu gostaria muitas vezes aqui é de colocar, que vocês podem reclamar: ah, o meu cão late demais, ele está destruindo a casa. Mas como está o seu ambiente familiar também, né? Claro que às vezes ele, mas eu passei com ele, eu levo ele sempre, eu consigo, ele faz adestramento, mas não melhora. Mas será que ele também não está participando de uma família sem harmonia? Será que não existem muitas brigas na família? Será que não existe problemas mal resolvidos, energeticamente falando? Isso é uma coisa que eu queria que vocês pensassem. Outras coisas que às vezes a gente vê, né? Isso eu já trato também muitas vezes, aqueles animais muito medrosos, que tem até quase síndrome de pânico. Eles não podem ver o barulho, não podem ver os fogos, não podem, tudo tem medo. Se o proprietário, né, o tutor sair de perto, ele já fica desesperado com aquela fase de separação. E muitas vezes na família também existem pessoas que têm a síndrome de pânico, que têm um medo excessivo. E às vezes a gente não tem que somente tratar o animal, muitas vezes a gente precisa também se tratar, né? Então, através de florais que eu trabalho, eu coloco muitas vezes tanto os animais como também, às vezes, os tutores necessitam de tratamento, né? Então, a ansiedade, muitas vezes, ela também pode estar presente na família. E tem horas que nós veterinários, por mais que a gente passe homeopatia, acupuntura, socialização, coloca na creche, faz adestramento, se a energia da família não mudar, nós não temos sucesso. E ficamos ali bloqueados. Hoje existem milhares de outros tipos de terapia, que a microfisioterapia, a parte também de reiki, a parte de theta healing em animais, a parte que eu já falei da física quântica. E aí começa das coisas que vocês mais são assim familiarizados, como a homeopatia, a acupuntura, temos a fitoterapia. E aí acaba acontecendo aquelas coisas que eu peço sempre para vocês, que acaba sendo também mudar o manejo desse animal. Tem clientes meus que às vezes me perguntam o que poderiam ser feito dentro de casa. Então, muitas vezes, assim, deixar a luz entrar, né? Tem pessoas que se isolam demais, colocam tudo muito fechado, não renovam a energia da sua casa. Então, muitas vezes, deixar a luz, o vento entrar, né? Modificar os pensamentos, se preocupar com isso, não só pelo seu animal, como por você também, humano, né?
porque doenças podem se tratar, acabam acontecendo por culpa de alterações energéticas. Os animais, eu falo que eles são anjos porque eles acabam muitas vezes ajudando demais nós humanos. Eu vejo quantas pessoas têm síndrome do pânico, e aí quando eu falo, ele precisa sair, ele está se tornando medroso, ele precisa socializar, e por aquele animal, aquele tutor pega a coleira e sai de casa. Por aquele animal que precisa socializar, aquele tutor que tem problema de socialização com outros humanos, senta numa praça e começa a conversar com outros tutores, né? Já tutores, às vezes, de felinos, nós temos um pouco mais de dificuldade, porque a gente não leva gatos para passear, né? Mas é importante também se preocupar. E o tutor do felino, ele é um pouco diferenciado em aceitar algumas outras, ele aceita com mais tranquilidade algumas outras, vamos dizer, terapias. Porque um cão acaba sendo sempre o primeiro animal que os pais vão pensar para o seu filho. Agora, quando a pessoa escolhe um gato, mal ou bem já estudou um pouco sobre aquele comportamento. E aí eles são mais conscientes às vezes, né? E isso falta também nos tutores de cães. Eu acho que falta um pouco do estudo de comportamento animal, antes de dar, sabe, verificar tudo que eu estou falando aqui, mas verificar o que você precisa se dedicar para o seu animal. E aí, às vezes você não pesquisa adequadamente pela raça, vai pela beleza, não vê que aquela raça precisa de mais exercício do que a outra, o comportamento, se é bom para criança ou não. E às vezes verifica um animalzinho já filhote com uma certa agressividade, com certo comportamento diferente e não procura, sabe, uma assistência profissional. Eles começam a procurar lá no Dr. Google, né, como eu digo, aí procura a opinião de alguns profissionais, alguns adestradores, mas não pergunta, não procura, né, pergunta para o vizinho, pergunta para todo mundo, menos para um profissional. E muitas vezes o adestrador, né, que estuda tanto comportamento como os veterinários, que acabam se dedicando também a comportamento animal, eles não perguntam algumas coisas básicas que está ali implantado desde cedo. E aí você pode perder o seu animal, né? Perder o seu animal no sentido que eu falo dele chegar a se tornar tão agressivo que nem eu, como veterinária, sou capaz de intervir, de fazer uma vacina sem uma contenção muito grave. Às vezes tem animais que eu não consigo nem medicar. E tem adestradores que não vão mais arriscar a sua vida para poder consertar aquele erro que tinha que ser consertado lá desde que você adquiriu o filhote. Então eu vejo assim também uma certa irresponsabilidade de alguns tutores, deles não pensarem no tempo que vai dedicar, o que aquele animal precisa e, dependendo da personalidade daquele animal, como intervir a tempo, com procura profissional. E se preocupar também com o ambiente, porque tem, assim, o cão, voltando para o assunto que eu falei de cura, o cão ele vem muitas vezes para alegrar a casa, né? Quantas pessoas já falam assim, ah não, eu não quero cachorro dentro de casa. E daqui a pouco o cachorro está dormindo junto com o dono na cama. Então ele traz muitas vezes harmonia. Mas se uma casa, por mais que o animal traga alegria e traga harmonia, se essa casa também não tiver uma energia adequada, vocês não lutarem também para melhorar a energia da sua casa, muitas vezes esses animais começam a absorver essa energia, começam a ter problemas de comportamento e às vezes adoecem. Então, pela medicina chinesa, isso também eu falei em cães e em gatos também. Então, pela medicina chinesa,
a medicina chinesa que começou a abrir um pouco a minha visão para isso, né? A gente vê que pela medicina chinesa ela considera emoções, euforia, uma emoção daquele falante, aqueles cães que latem demais, não sei o quê, e são muito, né, aquela afeição muito eufórica, né? A euforia está ligado muitas vezes ao coração, a distúrbios mentais, a tristeza ao pulmão, o medo excessivo consome muitas vezes energeticamente os rins, a irritabilidade, a impaciência vai acabar consumindo muitas vezes até a raiva excessiva, tá? O fígado consome energeticamente o fígado. Os casos de ansiedade, preocupação demasiada, isso é a nossa grande doença hoje em dia, acaba consumindo muito a parte que vai afetar o estômago, o baço, o pâncreas. Então, a medicina chinesa, ela já diz das emoções, ela já considera a saúde não somente o que você come, o que você bebe, ela já considera o ambiente que você vive, o exercício físico, o lazer. Então, ela fala que a saúde está vinculada a milhares de coisas. Então, assim, para se fazer um cão feliz, claro que tem que ter todos os cuidados do mundo. Não, outra coisa também que eu vejo, gente, não negligencie. Qualquer problema, eu sei que é complicado, eu sei que o veterinário, muitas vezes, dependendo da consulta, pode ser caro. Às vezes eu entendo que tem pessoas que não vão ter um poder aquisitivo tão grande, mas existem universidades. Você não pode negligenciar, ir lá no pet shopping, comprar qualquer remédio e dar. Entendeu? Porque você pode agravar e às vezes um probleminha que você ia gastar numa consulta veterinária com uma medicação, ele pode se agravar tanto que daqui a pouco esse animal precisa de internação, cirurgia ou até de, vamos colocar aí, de diálise, alguma coisa bem séria. Então o que eu quero dizer para vocês, não negligencie, levem antes de ter um cão, verifique economicamente, vocês vão ter que ter. Tem vezes que eu falo assim para os tutores, faça uma poupança. Faça uma poupança para a velhice do seu animal, né? Porque eles não têm ainda, algumas cidades têm plano de saúde, algumas clínicas, mas não tem o plano de saúde e mesmo assim é meio complicado, né? A gente não sabe o que vai vir pra gente, tem planos que nem cobre. Olha o que nós humanos já estamos passando por problemas de saúde. Então, assim, sempre falo isso, pegou um filhotinho, deu a primeira vacina, já começa a fazer a poupança para a velhice, porque é onde ele vai precisar de você, assim, economicamente falando, né? Porque ele vai se dedicar a vida inteira e na hora da velhice ele vai precisar. Então, assim, o que eu quis dizer nesse vídeo, um pouco mais leve aqui no canal, é a importância não só do tratar, a importância da dedicação ao seu pet, do tempo que você vai ter que ter disponível a ele, né? Porque a gente sabe que a vida está corrida, o trabalho é puxado, o estresse é grande, mas quando você chegar em casa, você vai ter que se preocupar, não só com o seu filho humano, mas você também vai ter que se preocupar com o seu filho peludo. E ele vai ter necessidades vinculadas à espécie dele. Gatos vão ter as necessidades dele, cães vão ter as necessidades dele, e você é o responsável por isso. E se seu animal tiver problemas de comportamento, se o seu animal ficar doente, você é responsável por ele. Então evite isso e se preocupe muito com a energia do seu lar. Tem vezes que tem locais que você pode muitas vezes pensar, gente, não importa o que você acredita, a sua religião, mas o fato de você se preocupar com a energia, que para mim é o equilíbrio entre yin e yang, e o universo e a presença de Deus na nossa casa, também vai influenciar na saúde dos nossos animais, tá bom? Um grande beijo, até breve. Não deixe de me seguir nas redes sociais, que eu estou sempre colocando
dicas do que é importante, alimentação, petiscos saudáveis, uma vida, assim, às vezes um pouco mais natural para os nossos animais, né? Nem tudo precisa ser remédio, muitas vezes a gente pode tratar com chás, com coisas mais naturais para os nossos pets. E não deixem também de dar minha curtida aí, caso vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Um grande beijo, fiquem todos abraçadinhos aí por mim e até breve.